Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, querido povo brasileiro que nos assiste, subo a esta tribuna no dia de hoje por uma questão de honra e de defesa inegociável dos nascituros. No dia de ontem, uma deputada do PSOL subiu à tribuna com o objetivo de proferir impropérios, que é só o que conseguem fazer. Inclusive, subiram na tribuna, esta deputada subiu à tribuna na condição de coordenadora adjunta da bancada feminina, sendo que, obviamente, não representa nem a mim, nem as mulheres conservadoras desse parlamento, e muito menos o povo brasileiro, porque tudo que ela proferiu aqui nesta tribuna, evidentemente, não tem respaldo na realidade. Quando esta deputada subiu à tribuna, ela falou sobre o Estatuto do Nascituro, tentando imputar ao Estatuto um status, entre aspas, de Estatuto do Estuprador. Mas nós precisamos lembrar o que eles defendem, o que esse povo defende do outro lado. Eles falam que o Estatuto do Nascituro é Estatuto do Estuprador, mas, na verdade, são eles que não querem enrijecer as penas para os estupradores. São eles, na verdade, que não querem, em hipótese alguma, que uma mulher, por exemplo, vítima de violência, que ela possa ser encaminhada para um corpo de delito, ou então, por exemplo, que ela faça o boletim de ocorrência justamente para combater a impunidade do estuprador. Então, são os paladinos, inclusive dos direitos humanos, mas, na verdade, o que eles querem? O que eles querem é justamente a mortandade, a morte de bebês no ventre materno. Diversas vezes no discurso desta deputada, ela tentou dizer que o Estatuto do Nascituro, quem defende esse estatuto, seria alguém conivente com a tortura, que seria um ato de crueldade. Eu preciso definir o que é crueldade, o que de fato é tortura. E aqui, em palavras bem breves, eu vou dizer o que esse povo quer legalizar. O procedimento de aborto, por exemplo, tem várias modalidades. Uma delas é justamente o aborto por sucção, onde se tritura o bebê no ventre materno e depois ele é aspirado para fora do ventre da sua mãe. Portanto, isso é tortura. Da mesma maneira, tem outra modalidade de aborto, que é o aborto por injeção de produção salina, ou seja, se injeta o cloreto de potássio no coração da criança, onde a criança agoniza de dor e depois vem a óbito. Isso é tortura, isso é crueldade, é isso que eles querem legalizar. Da mesma maneira, eles querem legalizar o esquartejamento de crianças por meio do aborto, porque também tem aborto por esquartejamento, onde se pega, por exemplo, o fórceps para tentar massacrar, inclusive, o crânio do bebezinho. Isso é ato de barbárie, isso é atrocidade, isso é crueldade. E é exatamente isso que é tortura. Ser a favor do Estatuto do Nascituro é conferir proteção integral ao nascituro. E é curioso que eles se dizem também tão defensores das mulheres, mas eles querem impedir, inclusive, que as mulheres tenham direito à vida, porque 50% de chance, quando uma mulher engravida, é de que dê à luz uma menina. Ou seja, eles querem justamente viabilizar a morte dessas meninas. Eles querem impedir o nascimento de mais meninas por meio do aborto. E são os mesmos que se dizem tão democráticos, tão a favor da democracia, tão tolerantes, mas não aceitam a derrota nesta casa. Não aceitam perder no ambiente democrático do parlamento. Tanto é que o que eles fazem, eles se socorrem do ativismo judicial e provocam a Suprema Corte para que a Suprema Corte decida, não é no lugar do parlamento, mas contra o parlamento, contra a vontade majoritária da população brasileira, que é contra o aborto. Nós, parlamentares, nós representamos a maioria da população, ou seja, nós representamos, na verdade, a voz do povo. E existe o princípio da soberania popular, e que é exercido por meio de nós, representantes legítimos do povo. Não é o Supremo Tribunal Federal, não são 11 ministros que vão decidir no lugar de 594 congressistas, 513 deputados federais e 81 senadores. Então nós estamos assistindo aqueles que se dizem tão democráticos, mas atuando de forma antidemocrática, como ajuizando ações no STF, para que o STF possa, com o perdão da expressão, enfiar a goela abaixo da sociedade, aquilo que a sociedade não quer. Ou seja, atropelar não só as nossas prerrogativas, mas fazer valer aquilo que uma minoria deseja e em desrespeito à maioria. Porque é evidente, na democracia, nós precisamos coexistir, a maioria com a minoria, em respeito mútuo. Agora, o que não pode acontecer é
uma ditadura da minoria ser catapultada por conta do ativismo judicial. E é isso que está acontecendo por meio deste instrumento de tortura, esse instrumento perverso, esse instrumento que vai viabilizar a mortandade de inúmeras crianças inocentes no ventre materno, que se chama ADPF 442, que foi ajuizada pelo PSOL no Supremo Tribunal Federal. E qual o objetivo? De tentar transferir uma decisão, ou melhor, uma discussão que está aqui no Parlamento para o STF. O objetivo é justamente porque eles não respeitam a democracia e eles querem impor à sociedade algo que a sociedade é majoritariamente contra. E aqui eu queria fazer um desafio aos deputados, não só do PSOL, mas os deputados da esquerda, que se valem desse instrumento justamente para tentar transferir para outro locus de debate esse tipo de matéria, como, por exemplo, o aborto, bem como nós vemos também a questão das drogas. Eu quero fazer um desafio. Nós conseguimos a assinatura de 304, são 304 signatários, 304 assinaturas individuais de parlamentares pedindo o requerimento de urgência do Estatuto do Nascituro. Da mesma forma, nós temos também o requerimento de urgência assinado por líderes, que representam 414 deputados aqui nesse plenário, do Estatuto do Nascituro. Eu quero fazer um desafio que é o seguinte: se vocês, que se dizem tão democráticos, se vocês tirarem de lá, do STF, para trazerem para cá essa discussão, que aqui sim é o locus adequado, o ambiente democrático, aqui sim nós temos que debater essa matéria. Se vocês fizerem isso com hombridade, que eu sei que vocês não têm, porque vocês são covardes e muitas vezes canalhas, porque não, simplesmente querem legitimar a morte dos inocentes, o genocídio silencioso, legitimando esse genocídio silencioso, se vocês aceitarem e quiserem de fato um debate qualitativo, vamos trazer para cá essa discussão. Tirem do Supremo e tragam para cá. Vamos discutir aqui. Agora, um debate qualitativo de aborto, eu quero que vocês chamem os seus mentores, senhora Débora Diniz, senhora Débora Duprá, dentre tantos outros. Eu quero que vocês chamem também os seus financiadores. Fundação Ford, Fundação MacArthur, Fundação Rockefeller. Quero que vocês chamem todos esses. Quero que vocês chamem o Instituto Anis. Quero que vocês chamem, por exemplo, a mídia especializada, Asmina, Portal Catarinas. Eu quero que vocês chamem todos esses. Chamem todos. Chamem o time de vocês e vamos debater aqui no Parlamento aborto. Vamos discutir aborto e vamos ver se vai ficar pedra sobre pedra. Vamos ver quem vai de fato vencer essa discussão. Mas podem trazer discursos, argumentos religiosos, na verdade, vocês tentam invisibilizar. Mas vamos trazer argumentos científicos, argumentos filosóficos, antropológicos. Vamos trazer toda a ordem de argumentos sociológicos, jurídicos, enfim, eu tenho certeza que todos esses argumentos são favoráveis à vida. E, na verdade, o que vocês fazem? Vocês manipulam semanticamente as palavras para tentar mostrar aquilo que, de fato, não é verdade. Ou seja, vocês colocam direitos sexuais e reprodutivos para tratar de aborto. Tudo com base no eufemismo, na suavização das palavras para tentar mostrar aquilo que a população... Para finalizar, senhor presidente, então eu queria fazer esse desafio a vocês. Vamos trazer para cá, para o plenário da Câmara, o debate do aborto. Chamem quem vocês quiserem do outro lado e vamos debater de forma qualitativa aqui. Aí eu quero ver. Vamos ver quem vence no final. Deus abençoe a todos. Que Deus nos livre dessa maldição chamada aborto e que Deus proteja também os nascituros que são amordaçados, que são silenciados, que são ameaçados, que são espezinhados, que são triturados por conta daqueles que são promotores da cultura da morte. Deus abençoe o nosso Brasil. Obrigada, senhor presidente.